Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e o verso 17, nos diz assim a palavra do Senhor: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, como também é vã a nossa fé. Verso 17 diz: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda vocês estão mortos em seus pecados. Amados irmãos, essa semana, toda a comunidade cristã, ela foi impactada, ela foi chocada com uma postagem que um movimento chamado MTST publicou em suas redes sociais, que ganhou repercussão nacional. Muitos jornais retrataram isso, houve uma comoção e um protesto muito veemente em toda a nação. Eu trouxe aqui para você ver, caso você não tenha visto a postagem. A postagem é a crucificação e o MTST colocou: bandido bom é bandido morto. E colocou essa postagem esta semana de Páscoa. E isso trouxe uma repercussão. Milhares de pessoas do Brasil todo se queixaram dessa postagem. E eles não retiraram a postagem, apenas justificaram que foram mal incompreendidos. E essas pessoas, elas protestaram com toda razão, não tenha dúvida. Mas eu quero aproveitar essa cena que aconteceu agora, quinta-feira passada, antes da sexta-feira da Paixão, para dizer para os irmãos que, sinceramente, eu não fiquei chocado com isso. Eu não fiquei chocado com isso. Porque quando eu olho, irmãos, para essa postagem, eu vejo o mundo como sendo o que ele é, o mundo. Eu não posso esperar outra coisa do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então isto é o mundo sendo o mundo. Isto é um mundo que é anticristo, anti-igreja e anti-bíblia. Se nós não estávamos tão acostumados há 5, 10 anos atrás com tanta oportunidade, com tanta ousadia, cada vez mais isso se tornará comum. Não me choca ver essas coisas. Bem, quando um sistema de governo subscreve e apoia movimentos como o MTST, isso me preocupa, mas não me choca. Eu confesso a vocês que me choca muito mais ver gente que se diz cristãos sendo alimentados e apoiando essas ideologias. Mas ver esses movimentos e essas ideologias fazendo isso com a igreja, isso não me choca, irmãos. Porque sempre foi assim. O mundo sempre tentou menosprezar, desacreditar, ridicularizar o ministério de Jesus e a sua ressurreição. A Bíblia nos dá conta, irmãos, que Jesus ainda vivo, ainda no exercício do seu ministério, ele enfrentou muito discreto. Por exemplo, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 e 14, Mateus 16, verso 13 e 14, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles disseram: Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Mas ninguém dizia que Jesus era o Cristo. Jesus já estava com mais de 1 ano e meio de ministério. Já tinha feito curas tremendas. Mas ninguém ainda lhe dava crédito e ninguém ainda lhe dizia que ele era o Cristo. Ainda em Mateus capítulo 16, nós veremos no verso 21 ao verso 23, uma outra passagem que diz assim: E desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitado. Aí Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e dizendo: Nunca, Senhor, que isso nunca te aconteça. A própria ideia, irmãos, de morte, de suplício, de sofrimento e de ressurreição não entrava na cabeça dos discípulos. Em João capítulo 7, nós veremos uma outra passagem muito interessante
que agora é a passagem dos discípulos, dos seus irmãos, dos seus familiares. O texto dirá o seguinte, João 7, verso 4 ao verso 5. Ninguém que deseja ser reconhecido de seus irmãos publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Olha o que diz o verso 5: pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus, amados irmãos, enfrentou muitas dificuldades no seu próprio ministério, porque as pessoas não acreditavam na possibilidade de alguém que iria morrer, sofrer por alguém e ressuscitar. Na verdade, em Atos é uma passagem interessante, mostra o que passava pela cabeça dos líderes religiosos quando eles planejaram matar Jesus. O plano deles é: se a gente mata Jesus, como aconteceu no passado, e muitas pessoas começarem a fazer rebelião, se a gente mata Jesus, esses discípulos eles vão se dispersar. Isso está registrado em Atos, capítulo 5, do verso 35 ao verso 38. E então disse o texto assim, então disse: irmãos, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo atrás apareceu Teudas, reivindicando ser alguma coisa. Cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. E quando ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Esse povo vai se dispersar. Isso não vai ter continuidade. É apenas mais um líder. Olha aqui, os fariseus fizeram de tudo, armaram um plano perfeito para acabar com o ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 27, verso 20, nos diz assim, Mateus 27, 20. Mas os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos convenceram disse Barrabás e mandaram crucificar Jesus. Foi todo o cenário montado. Os líderes religiosos reuniram o povo dizendo assim: vocês testemunham dizendo que ele disse e que ele não disse. E quando ele perguntar, todo mundo grita: crucifica, solta, vai. Foi montagem na mente dos líderes religiosos acabar com aquilo, encerrar aquele ministério de Jesus. E eles foram tão precavidos que ainda no capítulo 27, a partir do verso 62, nos diz que eles já pensaram, inclusive, depois da morte, o que fazer. O texto diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, depois que Jesus morreu na sexta, os chefes dos sacerdotes e fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Pilatos, lembramos que este homem, enquanto estava vivo, esse impostor, disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, e este último engano seja pior que o primeiro. E aí o texto dirá que Pilatos disse a eles: levem um destacamento, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como vocês acharem melhor. E o texto diz que eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento, montando guarda e lacraram a pedra. Tudo foi feito para desmerecer o ministério de Jesus. O diabo tentou de todas as formas impedir que Jesus completasse o seu ministério, mas não conseguiu. O diabo tentou, irmãos, mas não conseguiu. A palavra vai nos dizer então que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E aí, como eles não conseguiram impedir que Jesus então morresse, completasse a sua missão, o que é que o diabo faz? Muda a sua estratégia. E agora ele vai tentar uma outra coisa. Diz o texto, amados irmãos, ainda em Mateus, agora capítulo 28, e você pode acompanhar esse texto também, a partir do verso 11, que agora a estratégia é outra, já que eles não puderam impedir
que Jesus ressuscitasse, cumprisse a sua missão, vamos desacreditar. Eles tentavam antes dizer: isso é mentira, ele é uma pessoa como nós, isso não vai acontecer, ele é louco, é melhor Barrabás. Mas ele morreu, ele não desistiu, ele ressuscitou. Agora a estratégia do diabo foi dizer: é mentira, roubaram o corpo. E isso está registrado na palavra de Deus. Verso 62, verso 11, melhor dizendo, do capítulo 28, diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto nós estávamos dormindo. A gente estava dormindo, eles vieram e rolaram uma pedra de 1 tonelada. A gente não viu, o sono foi pesado. Naquele dia foi triste. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. E assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esta versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que desde aquela época até os dias de hoje, mais de 2000 anos se passaram, e o diabo continua tentando debochar, desacreditar, criar teorias, escarnecer e dizer: não houve ressurreição. Ver o MTST fazer aquilo não é nada. O diabo já vem fazendo isso há muito tempo. E o apóstolo Paulo enfrentou exatamente isso. O texto que nós lemos, irmãos, de 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Paulo está combatendo uma heresia camuflada, uma meia heresia. Porque o diabo tenta de muitas formas fazer a gente desacreditar da crucificação. Então chegou um grupo dentro da igreja de Coríntios que diz assim: olha, você pode acreditar em Jesus, só não precisa acreditar que ele ressuscitou. Não, ele foi extraordinário. Ele foi assim o supra-sumo, best forever. O cara está lá mas ressuscitar, não. E aí Paulo combate essa heresia dizendo assim: impossível. Essa é a pior desculpa que você pode dar. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Inútil é o que nós estamos fazendo aqui, porque toda a base da nossa fé e a nossa esperança está alicerçada no fato de que Jesus ressuscitou. Porque, amados irmãos, se você acreditar que Jesus não ressuscitou, significa que ele era um homem como outro qualquer. Se Jesus não ressuscitou, então ele era um bandido, como diz o MTST. Mas se ele ressuscitou, significa então, amados irmãos, que Deus recebeu o seu sacrifício. Se Cristo ressuscitou, significa que não havia pecado nele. Se Cristo ressuscitou, irmãos, nós chegamos à conclusão que tudo que ele ensinou e ele prometeu é verdade. Se Cristo ressuscitou, irmãos, significa que ele foi enviado pelo próprio Deus, porque ele era o Filho de Deus. Se Cristo ressuscitou, significa que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele reina na terra e ele reina no céu. Se Cristo, amados irmãos, ressuscitou, é a prova de que o diabo é mentiroso desde o início, mas a sua farsa foi desmascarada. Se Cristo ressuscitou, amados irmãos, significa que realmente só existem 2 caminhos para o homem, e Cristo é o caminho que leva ao céu. Se Cristo ressuscitou, amados irmãos, então é totalmente verdadeiro que nós cristãos precisamos nos preparar para todo tipo e forma de perseguição, como sinais dos últimos tempos e da sua vinda, como ele profetizou. Se Cristo, irmãos, ressuscitou, nós podemos confiar na promessa de que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se Cristo ressuscitou, irmãos, ele está vivo. E certamente nós devemos aguardar a sua volta para buscar a sua igreja. Cristo ressuscitou.
Porque se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Paulo vai dizer, irmãos, não tem como fazer concessão, não tem como acreditar em meia verdade, não tem como a gente aceitar o argumento do diabo. Cristo não ressuscitou, é inútil, vá para casa, você ainda está em pecado, você vai morrer, vai para o inferno, não existe esperança. Mas se ele ressuscitou, irmãos, vale a pena continuar. Se ele ressuscitou, e ele ressuscitou, você precisa entender que o diabo fará de tudo para que você desacredite e deixe de caminhar na sua presença. Voltando para o texto de Coríntios, no capítulo 15, verso 20. Olha o que é que Paulo dirá no verso 20, irmãos. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Paulo está dizendo, não, ele ressuscitou sim. Não é vã a nossa fé. O que nós fazemos aqui tem valor e tem importância. E ele continua dizendo no verso 21, visto que a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, Jesus. Verso 22, ele diz, como da mesma forma, em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Verso 23, ele diz, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, ele está vivo. Verso 31, Paulo continua dizendo, todos os dias enfrento a morte, irmãos, e isso, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos e morramos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. Olha o que Paulo está dizendo. Não se deixe enganar. Não é em vão. Nenhum sacrifício é em vão. Nenhuma luta é em vão. Nenhum culto é em vão. Nenhuma oração é em vão. Porque ele ressuscitou. O trabalho do diabo, irmãos, é desencorajar você. É criar teorias, é criar narrativas, é fazer o mundo olhar para você e para a nossa fé e ridicularizar a nossa fé. Sempre foi assim. Paulo diz, não se deixem enganar. Verso 52, Paulo termina fazendo uma declaração linda demais, e eu queria que fosse colocado aqui, você lesse comigo. Vamos ler juntos, do verso 52 até o verso 58. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diga, eu serei transformado. Verso 53, pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Diga, eu serei revestido de imortalidade. Verso 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada pela vitória. Diga assim, a vitória de Cristo está sobre a minha vida. Verso 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, minha vitória foi assegurada por Jesus Cristo. Agora você vai ler esse texto tentando dizer isso para o seu irmão. Portanto, meus amados irmãos, aponta para a pessoa que está ao seu lado. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis,
sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Bendito seja o nome do Senhor. Não desanime, meu irmão. Não se choque com essas coisas. Deixe o mundo ser mundo, mas não seja você igual ao mundo. Deixe o mundo seguir suas ideologias, mas você siga Cristo. Permaneça firme na sua fé. Deixe o mundo rir de você, mas você vai rir na presença do Senhor. Que venham as perseguições, que venham as dificuldades. O Senhor disse que nos últimos tempos isso seria tão natural, mas que isso não desencoraje você. Alguém gosta muito de usar aquela ilustração dos bambus. Bambu é fino, é estreito. Quando bate o vento, e vento com chuva, então ele arreia. O vento vai e arreia. Mas quando passa o vento, ele volta para o lugar. Ele até cede com o vento, mas ele não quebra. Ele não empena. Ele volta no lugar. Assim é o cristão, que vai vivendo essa vida, vai perseverando na fé, vai lutando dia após dia, mas vai esperando a sua redenção em Cristo. Ele ressuscitou. A minha e a sua fé não é em vão. Amém, queridos?